Olá, sexto ano, aula de História. Aula de História, continuando aqui, Grécia Antiga, né? Um assunto extenso, conteúdo extenso, mas vamos seguir. Quero que vocês acompanhem comigo, pegando aí a página 34 do terceiro bimestre, que é para a gente finalizar a Grécia. Na página 34, você vai ter aí religiosidade grega. Isso aqui é muito simples. Todos vocês já sabem, nós falamos isso durante todo o ano, que a maioria dos povos da antiguidade eles eram politeístas. Quer dizer o quê? Acreditavam em vários deuses. Fechado? Então, vamos dizer, nessa página aqui é que vai ter aquela questão dos mitos e das lendas, que criavam mitos para explicar fatos reais, quer dizer, histórias ilusórias, histórias fantasiosas para explicar o que existe, e disso aí criavam deuses, né? Existem religiões politeístas com mitos e também religiões monoteístas com mitos, pois para explicar a origem da humanidade inventam uma série de histórias para que possam acreditar e ter um contexto de vida. Alguns usam até para ganhar dinheiro. Veja só, filosofia grega, já na página 35, e é aí que a gente começa a falar. Só para lembrar, os gregos, eles acreditavam que no pós-morte a alma deixaria o corpo e iria para um local onde estariam todos que já morreram, certo? Mas na filosofia nós vamos ter aí filósofos importantes. Vamos pegar aqui, por exemplo, Sócrates. Sócrates talvez seja o mais influente e o mais conhecido dos filósofos que são estudados nas escolas. Por quê? Sócrates ele marcou tanto a história que nós temos a história antes dele, a filosofia antes dele e a filosofia depois dele. Em história nós vemos antes de Cristo e depois de Cristo. Em filosofia, que vocês vão estudar, se eles não proibirem filosofia daqui para lá, vocês vão estudar no primeiro ano do ensino médio, filosofia, e vocês vão ver filosofia pré-socrática e pós-socrática, quer dizer, antes e depois de Sócrates, certo? Sócrates, vocês vão ver a foto, era um senhor de estatura baixa, não tinha uma beleza física, não escreveu uma linha sequer. Jesus também não escreveu, mas ele conseguiu modificar a sociedade da sua época. E ele levava os jovens às praças, ele levava os jovens às reuniões que ele fazia, e ele chamava de maiêutica. Maiêutica era o ato de você conhecer a si mesmo. Sócrates dizia que para você conhecer o mundo, você tinha que conhecer você, as pessoas à sua volta, a sua casa, seu bairro, sua cidade, seu estado, e daí você conhecer o mundo. Então, conheça a ti mesmo, conheça primeiro o mais próximo. Sócrates, ele consegue colocar a juventude num patamar de acreditar que era possível um dia melhor, que era possível um futuro melhor. E com esse pensamento, a juventude passou a questionar, a ser questionadora. E os que comandavam a época resolveram que Sócrates deveria ser preso, deveria ser morto por o crime de corromper a juventude. Ele foi preso, condenado à morte. Minutos antes de morrer, ele teve a oportunidade de fugir, pois seus discípulos armaram a fuga, mas ele preferiu ficar por lá, como dizia ele, entrar para a história. Certo? Sócrates morre e deixa como seu principal discípulo Platão. Platão, ao contrário de Sócrates, ele escrevia. Foi Platão que escreveu aquele mito da caverna, que eu disse aqui um dia, dos homenzinhos que viam o reflexo, né? Quer dizer, os homens ficavam o tempo todo olhando para a parede da caverna, achando que a vida era ali,
e na verdade o mundo não era real. O que Platão dizia é que existia o mundo da luz e o mundo das sombras. Platão dizia que a luz era o conhecimento, que a gente tinha que buscar a luz, né? Olha só, começava aí um ser humano bem antiquado, que tinha saído das cavernas há pouco, já falar em conhecimento como a principal arma para mudar sua vida. E é o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão buscando conhecimento para mudar a vida de vocês no futuro. Porque vai chegar um momento que vocês vão ter que caminhar com as próprias pernas e os estudos é que vão dizer o que vocês terão na vida. Ok? Vivemos um capitalismo. Quando Platão deixa de existir, vem Aristóteles, né? Discípulo de Platão. Ele também colocava o conhecimento como arma principal para mudar a cidade que vivia. O interessante é que nessa época, deixa eu ver se está aqui no livro de vocês, nessa época surgem os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, eles eram tão importantes na Grécia Antiga que até as guerras paravam para que os jogos acontecessem. Eram lutas, eram corridas, eram tiro ao alvo, e por aí ia. Geralmente acontecia num períodos, e sempre tinha um deus homenageado na época, dos vários deuses. E toda a Grécia parava para isso. Quando terminavam os Jogos Olímpicos, dava-se um prazo para as guerras recomeçarem. Olha que tolice humana, né? Então, duelavam, se divertiam e depois voltavam à guerra, né? Nessa época surgiu um historiador chamado Heródoto, o pai da história, o primeiro historiador. Ele foi quem viajou no Egito, fez anotações, porque a história antes era contada de boca, era falada. E desse dia em diante, com Heródoto, passou a ser escrita. Chamava-se historiografia. Tá ok? Então, o teatro grego, os gregos inventaram, e vocês vão ver isso aí agora na página 36, um local para as pessoas assistirem espetáculos que era como se fosse uma concha. Quer dizer, o som de quem estava apresentando ecoava e ficava ali. Então, era o eco perfeito para apresentações. Como se fosse um estádio em forma de U, partido no meio. Ok? Esses gregos, eles apresentavam seus dramas, suas comédias, né? Teatros com máscaras, e as pessoas iam assistir tudo aquilo. Então, percebam aí que os gregos, eles tinham uma maneira diferenciada de viver, de se divertir. Por quê? Nós já vimos que os gregos inventaram a democracia, né? A palavra democracia, o votar, a palavra cidadão. Nós já vimos que eles deixaram os mitos para a filosofia e já vão entrar com a ciência logo logo. E percebemos que eles praticavam esportes e que agora tinham teatro. Então, olha como esse povo era diferenciado, ok? Paramos aí na página 37 para que a gente possa continuar na próxima aula, depois de amanhã, tá ok? Abraço no coração, se cuidem, tá? Fiquem todos com Deus.